E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai continuar nosso estudo sobre a abertura Ruy Lopes. E a gente vai começar a falar da linha principal, né? Então a Ruy Lopes acontece depois do lance Bispo B5. E depois de Roque, a linha principal é a variante fechada, que é o lance Bispo E7. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai considerar a linha principal essa posição aqui, depois de C3, D6, H3. Tá? Essa vai ser nossa variante principal, só para questões de organização. Tá? Não porque as linhas que eu vou mostrar no próximo vídeo vão ser melhores que essa, tá? Mas só para deixar mais organizado. Então, com o lance Bispo E7, as pretas preparam o roque. E aqui o lance principal das brancas é o lance Torre E1, defendendo o peão de E4. Então, mas as brancas têm algumas opções no meio do caminho. A primeira que eu vou mostrar é o lance Bispo por C6, que é a variante das trocas atrasado. E aí as pretas têm que jogar D por C6, porque se jogar B tomar C6, leva cavalo por E5. E aí cavalo por E4, torre 1. E tem alguns temas aqui em cima do rei. E aqui que vem o ponto, né? Porque as brancas, em sã consciência, jogaram bispo A4. Gastaram 2 tempos para tomar em C6, né? Então vamos comparar aqui com a variante das trocas normal, né? Que é essa aqui, bispo por, peão por e roque. Aqui as pretas, tanto que a variante principal que eu mostro no vídeo é o lance F6, né? Defendendo o peão de E5, com o peão que normalmente é o jeito mais sólido de fazer, de defender um peão, uma defesa mais econômica. Só que aqui nessa posição, depois de bispo E7, bispo por, peão por, as pretas não conseguem jogar esse F6. Esse é o argumento das brancas, né? Elas não têm o jeito ideal de defender o peão de E5. Então elas vão ter que acabar mexendo uma segunda peça aí no meio do caminho. Então, por exemplo, depois de D3, as pretas normalmente continuam com cavalo D7. Então elas têm que gastar um tempo com a mesma peça para arrumar a posição, né? Jogar F6 e as brancas vão tentar jogar lances como bispo E3, cavalo D2, em algum momento F4, e as pretas vão tentar jogar com um par de bispos, né? Jogar F6, roque, torre 8, cavalo F8, cavalo E6. A casa de E6 para um cavalo nessas estruturas é muito útil, porque o cavalo fica atrás de um peão controlando a casa de D4 e a casa de F4. Então, no geral, é bem útil. Outra ideia para as brancas é o lance D4, que é o ataque do centro, e tomar D4, e aí lances como E5 acaba levando para uma variante que a gente viu na aula passada. Então, vou falar do lance torre 1 aqui, defendendo o peão. Então, a linha principal é B5. E aqui as brancas têm duas opções: jogar com bispo B3, que é uma maneira um pouco mais sólida, e ir para bagunça com E5. Então o E5 é um lance mais agressivo, naturalmente. Se as pretas jogarem B por A4, peão por, e essa é a justificativa das brancas, depois de G por F6, cavalo por D4, cavalo por, dama por, as pretas estão com a estrutura totalmente debilitada, né? E estão muito mal desenvolvidas também, não conseguem rocar. E mesmo se rocar, o rei das pretas acaba ficando muito exposto, né? Mas aqui as pretas não são obrigadas a jogar B por A4, mas jogar cavalo por E5 primeiro é uma boa opção, porque depois de cavalo por E5, o bispo das brancas está caindo, né? Então vem B por A4, dama por D4, e aí depois de roque. Então as brancas vão tentar explorar a estrutura de peões quebrada das pretas, enquanto as pretas vão tentar aproveitar o par de bispos. Vocês notem que vários temas vão se repetindo, né? As brancas dando par de bispos para jogar contra uma estrutura pior, e as pretas tentando aproveitar essa vantagem do par de bispos. Então, a Ruy Lopes é uma abertura muito rica, assim, em ideias estratégicas. Tanto que pelo fato deles estarem jogando a Ruy Lopes desde 1500, né? Tanto que foi aí que a abertura apareceu mais ou menos. Tem o lance do M2, que é conhecido como ataque oral. No geral, gente, quando as brancas defenderam o peão de E4, elas estão ameaçando bispo por cavalo, seguido de cavalo por E5. Então é um momento onde as pretas precisam defender o peão de E. Então aqui a dama defendeu o peão de E4. E a ideia das brancas no geral é jogar com torre D1, seguido de C3 e D4.
Então, por exemplo, eu vou mostrar uma partida nessa variante. Então, por exemplo, B5, bispo B3 e as pretas podem jogar com D5, eu acho. Mas, no geral, joga com D6 e ameaça no cavalo A5, C3, roque, com uma posição bem típica da Ruy Lopes, né? Então, por exemplo, torre D1, preparando D4, cavalo A5, bispo C2 e aí C5, que é um lance muito típico, tirar o cavalo para jogar o lance C5, que a gente vai ver em muitas variantes. É importante colocar o peão de C para lutar pelo centro também. E por fim, antes da gente falar do lance principal, o lance D3 também é uma ideia que vem sendo muito popularizada e pode acontecer nessa ordem aqui também. Em vez das brancas rocarem, as brancas podem jogar com D3 aqui. E a ideia principal é que as pretas que evita a variante aberta da Ruy Lopes, né? Mas também deixa uma opção a mais pro preto, né? Normalmente B5, bispo B3 e bispo C5 é o jeito que o pessoal joga, ou bispo E7 também é uma opção. Mas aqui, já que as pretas não mexeram o bispo, tem a opção de jogar com D6 direto. Que aí depois de C3, G6 e fianquetar o bispo. Normalmente é um setup bem agradável para as pretas aqui. Mas claro que os outros jeitos não tem nada de errado. P7, então D3. E aqui, então aqui as pretas não tem o setup de G6, né? Normalmente se segue com B5, bispo B3, D6, defendeu o peão, ameaçou o lance cavalo A5. E aqui as brancas têm alguns jeitos de defender, de testar essa ideia, né? Se eu não me engano, o lance mais jogado e popular é o lance C3 aqui. Mas uma ideia bem recente, tem o A4 também, porque esse cavalo A5, bispo A2, mas uma ideia bem recente é o lance A3 aqui. Se eu não me engano, é uma ideia do Anand. A ideia é justamente guardar o bispo em A2 e desenvolver o cavalo via C3 aqui. Então, por exemplo, depois de cavalo A5, bispo A2, C5, as brancas podem jogar com bispo G5 aqui. E aí, só para ilustrar a ideia, né? Roque, bispo por, e aí o cavalo vem para C3, mirando na casa de D5. O lance A4 questiona aqui a cadeia das pretas. Pode seguir lances como bispo D7. Também pode jogar B4. E aí as brancas normalmente seguem com A5, desligando a estrutura das pretas, né? Então esse peão nunca vai defender esse. Só que, por outro lado, o peão de B também não defende o peão de A, né? E aí surge essa luta em cima dessas debilidades. O preto também pode esperar, jogando com o bispo D7. E aí segue o baile, né? Cavalo C3 é uma ideia, dá pra jogar com torre E1, cavalo D2, cavalo F1, cavalo G3, que é um lance, que é um plano muito normal. E tem a linha com C3, né? Para responder depois de roque, cavalo D2, cavalo A5 com bispo C2. E aí C5. E essa posição pode vir da abertura italiana. Porque, por exemplo, depois de cavalo F6, D3, bispo E7, roque, torre E1, D6, C3, cavalo A5, bispo B5. Olha só o que temos aqui, né? Tá, não é exatamente... depois de cavalo D2 aqui. É exatamente a mesma posição. Se eu não tiver muito louco aqui, né? Não, peraí, não é essa. Essa. Essa aqui é a mesma posição da abertura italiana, né? Por outra ordem de lances. Né? Não tô ficando louco aqui. Que tem uma torrinha 1 ali. Pera, tô confuso agora. Que é a vez das brancas agora. Então torre 1 aqui. Então é exatamente a mesma posição. E as brancas normalmente seguem com cavalo F1 para passar o cavalo para G3. E aí bispo E6, cavalo G3, torre E8. E aí, com planos típicos, né? As brancas normalmente vão tentar um ataque na ala do rei. E as pretas vão tentar contra-atacar no centro. E lances como B4 são completamente possíveis aqui também. Bom, mas o lance principal ali é torre E1. Então as brancas defendem o peão G4. Então as pretas normalmente jogam com B5. Tem a opção de jogar D6 aqui, mas eu acho que permite uma opção a mais para as brancas, né? Porque depois de B5, bispo B3, só para comparar a variante, né? As pretas podem jogar com D6 aqui, né? Defendendo o peão G5, ameaçando o cavalo A5. O problema do D6 é que depois de C3, e aí só para a gente comparar, né? C3, B5, o bispo pode voltar para C2 direto, que economiza um tempo inteiro, né?
Só que na ordem do B5, o bispo é obrigado a voltar para B3 porque o peão está em C2 ainda. Então a ordem do D6 eu acho que pode ser um pouco imprecisa nesse sentido. Por exemplo, depois de roque, H3, B5, bispo C2. Então B5, bispo B3. E aqui a gente vai deixar a ordem do lance D6 para ver no próximo vídeo. A gente vai focar... Primeiro aqui eu vou mostrar o lance bispo B7, que é conhecida como variante Trajkovic, que é uma linha bem agressiva também. Então, por exemplo, se as brancas jogarem com C3, a ideia é jogar roque e depois de H3 mandar... Dá para jogar D6, que acaba transpondo para outra coisa, mas acho que a principal ideia é jogar com D5 aqui, né? Sacrificando o peão de E5, no estilo Gambito Marshall, né? Então, só para ilustrar a compensação das pretas, né? Peão por, cavalo por, se cavalo por E5, segue cavalo por E5, torre por E5 e aí cavalo F4. E aqui o ataque das pretas chegou já, né? E nem tem como defender o peão de G2 mais, né? Porque se jogar F3, deve levar um lance como... Tem cavalo D3 e bispo D6 aqui para passar a dama pro ataque. Esse é o tipo de compensação que pode acontecer, né? Então normalmente as brancas jogam com D3 aqui mesmo, um pouco mais sólido. E aí depois de roque, H3. Dá para jogar D5, mas aí a posição já está um pouco mais sólida do que antes, né? Mas é uma linha interessante. E aqui, roque. E aqui acontece o seguinte, né? Se as brancas jogarem C3 aqui, as pretas têm a opção de jogar D5, que é conhecido como ataque Marshall, né? Que é uma linha parecida com o Trajkovic, né? Mas um pouco mais sólida, eu diria. Porque as pretas vão sacrificar um peão em troca da iniciativa. Então, por exemplo, depois de peão por, né? Cavalo toma D5, cavalo por E5, cavalo por E5, torre por E5, C6, D4. Só para ilustrar os temas de ataque das pretas, né? Bispo D6, colocando uma peça em direção ao rei, torre 1, dama H4, ameaça no mate, G3, dama H3. Então aqui as brancas já foram forçadas a fazer concessões de pretas. E aqui seguiu bispo E3. É o lance principal. E aí bispo G4, atacando a dama. Dama D3, para dama e para F1. E agora a torre de E8, né? E aí esse é o tipo de posição que as pretas buscam. Colocou todas as peças em jogo em troca de um peão e vão tentar atacar o rei das brancas, né? E aí as brancas estão um pouco atrasadas no desenvolvimento e sempre vão ter problemas com o próprio rei. Tanto que uma linha... Então, pensando nisso, as brancas normalmente tentam evitar o Gambito Marshall. Então, por exemplo, jogando o lance H3, que é um lance útil. Porque, em muitos casos, depois de D6, C3, as brancas buscam jogar D4. Só que se as brancas jogarem, por exemplo, C3, D6, D4 direto, as pretas têm a opção de bispo G4, né? Que pode ser um lance um pouco incômodo. Essa variante é totalmente jogável, mas é só para ilustrar a ideia do H3. O bispo crava o cavalo em F3, né? E cravando o cavalo em F3, coloca o centro das brancas sob pressão. Então a ideia do lance H3 é evitar o bispo G4 e preparar o lance D4. Então pensando nisso, então aqui, né? As brancas podem jogar com H3 aqui. Porque se as pretas insistirem no Gambito Marshall, aqui já não é mais Gambito Marshall, né? Então segue peão por, cavalo por, cavalo por, cavalo por, torre por. E se a gente comparar com aquela posição que a gente viu, a diferença é que não tem o peão em C3, né? E sem o peão em C3, as brancas podem jogar ideias como, por exemplo, D4 mesmo. E aí bispo D6, torre E1. E aqui dama H4 não ameaça mais mate, né? Que foi a troca, né, do lance H3 pelo lance C3. Claro que as pretas ainda têm certa iniciativa, podem ter certa iniciativa aqui por causa da ideia de sacrifício em H3, mas eu acho que, por exemplo, cavalo D2 pendura o peão, né? Mas vamos ver, acho que cavalo D2 pode ser mesmo. E aí, por exemplo, depois e aí pode entrar em complicações, né? Se dama por D4, e pode jogar simplesmente C3, dama B6 e cavalo E4, né? Devolvendo o peão, mas
acelerando o desenvolvimento, que normalmente, na maioria das vezes, é o mais importante. Então, todos os lances que não jogam C3 e não entram na Marshall, a gente conhece como anti-Marshall, né? Então, o lance H3 é a principal anti-Marshall e tem o lance A4 também, que é mais uma anti-Marshall, né? Porque, de novo, D5 não faz sentido aqui, porque depois de A por B5, o preto perdeu um peão, né? Tá. D por E4, BC6, E por F3, e aí dama por F3. E, normalmente, essa posição é muito boa para o branco. Então, segue A4. Então, depois de A4, bispo B7. E aí já não tem mais o risco, né? Aqui, depois de C3, as pretas podem jogar D5 de novo. Não. Mas normalmente o preto costuma jogar com D6 aqui. E aí, não é mais um gambito Marshall, as brancas podem jogar da maneira mais tradicional possível, né? Certo. Eu vou mostrar a variante aqui, porque não entra na principal, né? Então, C3, D6, e aqui eu vou mostrar a linha do D4 aqui. Então, depois do D4, as brancas fazem o que elas queriam, né? Só que permitem o lance bispo G4 aqui. E aqui as brancas têm duas opções principais. Ou elas mantêm o centro com bispo E3, defendendo o peão de D, ou elas jogam D5, cedendo o centro. Depois do lance D5, as pretas têm que jogar cavalo A5, bispo C2 e aqui C6, lutando pelo centro. E aí, depois de D, normalmente se segue se H3. Dá pra jogar... Eu acho que aqui o lance é bispo C8, na verdade. Porque se jogar bispo D7, as brancas têm um pequeno truque tático que ganha o par de bispos, né? Que é cavalo por E5, D por E5 e D6. E aí as pretas acabam perdendo o par de bispos aqui. Então por isso o bispo volta para C8. E aí se D tomar C6, dá para tomar de cavalo, mas muitos jogadores fortes vêm jogando dama C7 aqui, em vez disso para tomar de dama em C6, argumentando que o cavalo pode acabar indo para C4. E a posição é bem complicada, né? E, bom, também dá para jogar com bispo E3, que no geral segue peão por e D5, lutando pelo centro, que é um lance importante, como a gente já viu em várias variantes, né? Então E5, cavalo E4, e aí o branco vai tentar jogar em cima dessa vantagem de espaço, e as pretas vão tentar contra-atacar no centro com lances como F6 ou C5. Bom, essa é a pequena introdução e vamos para as partidas. Então a primeira partida que eu vou mostrar hoje é uma partida do Short contra o Karpov num torneio de candidatos. Então, foi um ataque oral. B5, bispo B3, roque, C3 e aqui jogou com D5. E, bom, aqui se as brancas aceitam o peão, né? Que é o lance E toma D5, cavalo por D5, cavalo E5, cavalo E5, dama E5. As brancas estão um pouco mais atrás no desenvolvimento, né? Então, por exemplo, depois de C6, D4, bispo D6, essa dama aqui pode ser um alvo ainda melhor do que na variante do Marshall, né? Então, a gente, no geral, a posição das pretas argumenta que vai atacar a dama das brancas, né? Que seria um alvo até melhor, porque sempre vai ser um ataque com ganho de tempo. Então, no geral, o branco joga com D3 aqui para manter o centro. Seguiu D4, cavalo de BD2, bispo C5, bispo C2, bispo B6, cavalo B3, e aqui jogou com bispo G4, pressionando aqui o cavalo. Então aqui as pretas acabaram cedendo muito cedo a tensão no centro, e as brancas vão adicionando gasolina, né? Elas vão aumentando o ataque, não definindo ainda o que elas vão fazer. Então essa foi a ideia do bispo C2, seguido de cavalo B3. Bispo G4, H3, bispo por, dama por, que o branco ganhou par de bispos, mas o centro está fechado, né? Então o preto não está muito preocupado com isso. Então seguiu A5, e aí jogou com A3 o short, que pode ser um lance um tanto questionável, porque depois de A4 o cavalo vai ter que acabar voltando, né, para D2. Então bispo A5, aumentando a pressão em cima do peão de C, e aqui o branco jogou com C4. E aí depois de bispo por D2, B tomar C4, a melhor opção para as brancas aqui é sacrificar um peão. Porque se jogar um lance como D tomar C4, acho que depois de cavalo D7 aqui, seguido de cavalo C5,
as pretas têm uma posição um pouco mais confortável, né? Porque as brancas têm o par de bispos, mas não tem diagonais abertas para eles, né? No caso, principalmente para o bispo de C2, que está limitado pelo próprio peão. E a posição fechada normalmente favorece os cavalos. Então aqui o short jogou com torre de FC1, né, para tentar usar a coluna C, que pode abrir em algum momento. Dama D6, dama D1, atacando o peão de A4. E não tem como defender o peão de A4, né? E aí o branco vai conseguir ativar o bispo. Siga o C3, peão por, bispo por, cavalo D4. E aqui o short poderia jogar bispo por A4 e permitir uma certa simplificação na posição. Porque, por exemplo, depois de bispo por A4, dá para jogar cavalo E2 direto também. Não. Ah, não, tá levando o bispo B4 no final. Tá. Então, torre A4, dama A4, cavalo E2. E essa posição é um pouco perigosa, porque depois de dama D3, tá caindo em E4 e tá caindo em C1 também. Então as brancas precisam tomar certo cuidado aqui ainda. Então, aqui o short jogou com torre A2, para quando as pretas jogarem cavalo C2, tomar de torre em C2. E aí as torres já vão estar dobradas aqui na coluna C. E as brancas estão ameaçando o bispo B4, que ganha material, né? Siga a torre de FD8, bispo B4. E aqui o Karpov jogou dama toma D3, que perde material, né? Torre D2. E a dama não tem como voltar para defender a torre em D8. E aí depois de dama D2, bispo D2, cavalo E4, torre C2, o Karpov abandonou aqui. Né? Que coisa, né? Mas eu acho que essa partida ilustra muito bem algumas ideias dos dois lados. Vamos pro próximo. Então, essa aqui é uma partida do Anand com Michael Adams, que foi aquela variante do A3. Aqui, cavalo C3, cavalo A5, bispo A2, C5. E aqui o Anand não jogou o bispo G5, né? Nossa senhora. Ele jogou cavalo D5 direto, né? Seguiu o cavalo por, bispo por D5, bispo B7. E aqui o Anand jogou uma ideia típica dessa variante, que é o lance B4. Ganhando espaço na lado da dama e tentando quebrar a estrutura das pretas ao mesmo tempo. Seguiu o bispo por, peão por, cavalo B7. E o argumento das pretas vai ser que o cavalo de B7 não vai achar uma casa tão boa tão facilmente, né? Então ele não tem a casa de A5, não tem a casa de C5, ele vai ter que dar um jeito aí. Seguiu C3, dama C7, torre E1, F5, só que ao mesmo tempo que o peão de E4 saiu daqui, as pretas agora ganham uma maioria de peões no centro. Então as pretas podem acabar tentando usar essa maioria. Siga o bispo G5, torre de E8. Se bispo por G5 permite cavalo por G5, que as brancas podem usar o posto avançado aqui em E6. Então torre de E8. E aí A4, que é um lance bem típico de todas as Ruy Lopes, é incrível. Você não sabe o que fazer na Ruy Lopes? Joga A4. Né? Ataca o peão de B5 e pode abrir para uma coluna para a torre principalmente, e mantém a atenção ali no centro. C por B4, C por B4, o cavalo continua sem casas aqui. Bispo G5, cavalo toma G5, e agora jogou com o cavalo D8 para evitar a infiltração na casa de E6. A por B5, A por B5, dama D2, H6, cavalo F3, e aqui seguiu dama F7 do Adams para mirar no peão de D5. Dama 2, defendendo o peão de D, dama F6. As pretas têm a ideia de melhorar o cavalo via F7, talvez até G5. Também podem jogar um G5, G4 no futuro próximo. Seguiu o cavalo D2, cavalo F7, dama 6, atacando o peão de B. E aqui o Adam jogou com E4, que simplifica bastante a posição. Ele poderia ter tentado manter a posição com torre B8, defendendo o peão de B e preparando em algum momento o avanço de G5, G4 e uma tempestade na ala do rei. Mas seguiu E4, peão por F por E4. E aqui a ideia é que se jogar cavalo por E4, as pretas podem ter ideia de dama D4 aqui. Atacando o peão de B, atacando o peão de D5, mirando aqui no peão de F2, tem uma certa pressão aqui. E a posição pode ficar um pouco perigosa para o branco. Aí seguiu dama B5, E3, F por E3, torre por E3, aproveitando um tema tático lá na torre de A1. Seguiu dama B6,
porque se joga torre E3, dama 1. Dava para jogar isso também, e aí, por exemplo, depois de cavalo F1, cavalo E5, que o preto tem certa iniciativa. E se dama F1, dama D4 e o preto tem compensação total pelo peão, né? Ele vai acabar recuperando o peão de qualquer jeito. Mas aí o Anand jogou com dama B6, e aí seguiu algumas simplificações, dama C3 atacando o cavalo, dama E3, dama por B4, e a posição trocou bastante material, e aí acabou empatando esse final de torres aqui. Mas também ilustra muitas das típicas da ideia do D3, né? E aí também mostra o ponto do Anand com o lance A3. E por fim, eu vou mostrar uma partida do Kramnik com Peter Leko no Mundial de 2004, que foi no Gambito Marshall, né? O ataque Marshall aqui. Então a gente viu na parte teórica até essa posição aqui. E aqui eu acho que eu mostrei o lance bispo E3. Só que aqui o Kramnik jogou com torre H4. Torre E4, né? Preparando torre H4. Então, por exemplo, se o preto faz qualquer outra coisa aqui, tipo torre A7, torre H4, é um lance. Né? Expulsando a dama da posição ativa dela. E aqui o preto jogou G5, justamente para evitar o torre H4. Né? Debilita o rei, isso é um fato. Mas as pretas estão confiando aqui que o ataque delas vai chegar. E as brancas não vão conseguir explorar o ponto do lance G5. Se bispo G5, as pretas ganham com dama F5, ganhando material direto. Tá? Então, tá justificado taticamente. Então, seguiu dama F1, tentando trocar as damas. O Leko manteve, dama H5, cavalo D2. Bispo F5, F3. E aí, cavalo F6. Se bispo por E4, segue F por E4. E aí, depois de cavalo C7, as brancas realmente sacrificam material, mas justamente para tentar explorar essas debilidades aqui em volta do rei, né? Então, por exemplo, E5 pode ser uma ideia, e depois de bispo E7, cavalo E4. Já mirando em G5, com ideias de cavalo F6, com compensação pelo material, né? Então, dama F5, torre F1. E aí muda as mesas, né? As brancas que vão tentar atacar agora. Então, prefiro jogar com cavalo F6, o Leko, para tomar de cavalo em E4, talvez. Torre E1, torre de A8, torre por E8, torre por E8, A4, dama G6. E aqui jogou A por B5, o Kramnik. E, bom, pelo que eu lembro, aconteceu uma coisa curiosa aqui. Que eu acho que depois de bispo D3, dama F2, torre E2, o Kramnik e a equipe dele tinham preparado essa variante com o computador da época, né? Isso era em 2004. E aqui ele jogou dama por E2, né? Então o computador da época estava falando que a posição era completamente ganha para o branco, baseado no fato de depois de bispo por A2, B por A6. E aqui o branco tinha... o computador da época falava que o branco estava ganho por causa do peão de A, né? Só que depois de dama D3, o preto tá quase dando mate no rei das brancas. E é impressionante, né? Como a preparação acaba enganando o Kramnik aqui. Porque se as brancas jogam A7 aqui, segue dama E3, cheque, rei G2. E aí um lance importante aqui que é bispo por F3, para remover o controle da casa de G4, cavalo por F3, dama E2 cheque, rei G1 e agora cavalo G4, ameaçando dama F2. E aí depois de promoção, rei G7, dama toma C6, dama F2 cheque, rei H1, dama F1, cavalo G1, cavalo F2 mais. Então o ataque das pretas é muito violento aqui. O Kramnik tentou se defender com rei F2, mas aí surge o mesmo tema que a gente acabou de ver nessa variante, né? Bispo por F3, removendo o controle da casa de G4. Cavalo por cavalo E4. Cavalo G4 aqui, só por curiosidade, funciona? Funciona também. Cavalo E4, rei E1, e aí veio o cavalo toma C3, ameaçando o mate em E2, e a posição aqui já caiu, né? B por C3, dama C3 cheque, rei F2, dama toma 1, e aí tentou A7. H6 definindo o peão de G, depois de H4 veio o G4, e aqui as brancas abandonaram,
né? E até o Kramnik falou que é um jogo bonito que vai ser lembrado na história do xadrez, né? Então, a gente já viu aqui várias variantes até a linha principal que a gente vai ver no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês lá.